E aí, beleza, pessoal? Seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo. Nesse canal, você receberá conteúdos de eletrônica, internet das coisas, Arduino, robótica e também do curso de mecatrônica e alguns vídeos de engenharia. No vídeo de hoje, mais um vídeo de circuitos elétricos da nossa disciplina e nós vamos estar aprendendo como fazer conversão entre as formas de representação dos números complexos. Se você está interessado em calcular a potência elétrica do motor da sua empresa, do motor elétrico da sua empresa, e você tem a corrente na forma retangular e a tensão na forma polar e não sabe o que fazer, aguarde só um momento. Bem, pessoal, vamos fazer uma pequena reflexão da importância de fazer conversão entre as formas de representação. A primeira coisa é que, através dessas formas de representação, quando você representa na forma polar, por exemplo, você consegue ver a defasagem da corrente em relação à tensão. Isso é muito útil para você calcular, não é, o fator de potência de uma empresa, não é? E isso é acompanhado de perto das concessionárias de energia, das grandes empresas, não é? Ela precisa ter um fator de potência legal, tá bom? Então, se ela não tiver um fator de potência legal, ela precisa corrigir. E quando você mostra isso na forma polar, por exemplo, a corrente, você consegue ver essa defasagem. Outra coisa é que você possibilita, né, o cálculo de parâmetros, né? Por exemplo, a potência está na forma retangular e a corrente na forma polar. E agora você está tentando saber se o motor elétrico da sua empresa está tendo um bom rendimento através da potência elétrica, não é? Você está tentando ver a potência útil, mas você dispõe apenas da tensão na forma retangular e da corrente na forma polar. E agora, não é? Como é que você vai dar uma previsibilidade boa para o setor de materiais de manutenção, fazer a compra correta de um motor ou não fazer compra? Então você está com medo, né? Talvez está com esse temor de não saber calcular a potência, não é, de um motor, porque você não sabe transformar, não é, da forma polar para a forma retangular e vice-versa, não é? Então, através da conversão, você consegue ter tranquilidade para fazer esse cálculo e aí você vai entregar, não é, a informação correta para o seu supervisor se o motor elétrico está com a potência boa. Então você precisa saber calcular. Outra coisa é que eu faço a conversão para facilitar a resolução de circuitos de corrente alternada. Então, dependendo do circuito, você vai conseguir resolver na maior facilidade através da forma polar, por exemplo, ao invés da forma senoidal, ao invés da forma retangular. Depende do caso. Nós vamos estar fazendo exercícios e você verá isso. A outra coisa, né, o quarto ponto que eu mostrei aqui, é que nós devemos fazer essa conversão quando a questão, né, o problema em questão, ele exige que seja no formato polar ou no formato retangular. Existem 4 tipos básicos que nós vamos estar estudando aqui de conversões. Retangular para polar, polar para retangular, senoidal para polar e senoidal para retangular. É claro que nós estamos estudando a teoria dos números complexos, mas com o objetivo já visando ver a aplicabilidade dessas teorias nos fasores. A primeira conversão é a conversão de retangular para polar. Então, eu fiz um roteiro onde o primeiro passo a você fazer é você representar o número no plano complexo. Nós vamos ver aqui agora no próximo slide. Depois, desenhar o triângulo retângulo. Terceiro passo, encontrar o módulo Z, no módulo do número complexo, através do teorema de Pitágoras. O quarto passo
é calcular o ângulo, né, através do arco tangente, né, de B sobre A, que eu coloquei aí, da parte imaginária sobre a parte real. Usar uma calculadora científica. Uma outra forma de não usar calculadora científica é calcular a tangente do ângulo, não é? E você vai consultar a tabela trigonométrica, que nós vamos estar aqui mostrando como fazer isso. E o quinto passo é colocar os valores obtidos no número complexo na forma polar. Então você tem duas missões nesse tipo de conversão: encontrar o módulo e encontrar o ângulo, mais nada. Então, por exemplo, vamos converter o número complexo 3 mais 4j de sua forma retangular para a forma polar. Então, na forma retangular, nós temos esse formato. Então, logo A igual a 3 e B igual a 4. Então, o primeiro passo é representar o número no plano complexo, no plano de Argand-Gauss. Lembrando, pessoal, é importantíssimo vocês desenharem, tá bom? Você representa a parte real no eixo horizontal e a parte complexa no eixo vertical, no eixo do imaginário. E aí você vai ter o módulo do número complexo, que é exatamente a soma fasorial. E esse módulo do número complexo, Z, essa setinha vermelha, ela vai estar formando um ângulo θ com o eixo dos números reais. É esse ângulo θ que nós vamos tentar descobrir. O segundo passo, desenhar o triângulo retângulo. Então, se você pegar aqui, ó, não é? Hipotenusa é o módulo, um dos catetos, a parte imaginária, e o outro cateto, a parte real. O terceiro passo, calcular a hipotenusa através do teorema de Pitágoras, não é? E o quarto passo, você vai calcular o ângulo através do arco tangente. Então você tem aí, ó, por exemplo, θ igual a 53, não é? θ igual a arco tangente de B sobre A, não é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, como foi que eu cheguei aqui, não é? Foi utilizando uma calculadora científica. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, o que é que você vai fazer? Calculadora aqui do computador, você vai apertar aqui o arco tangente de 4 sobre 3. 4 sobre 3. Deu 1,33. Você vai apertar aqui no inverso e vai apertar aqui na tangente elevado a menos 1, que quer dizer arco tangente. E você vai ter 53. Lembrando que ela precisa estar aqui configurada na científica para você ter essas opções. Tá ok? Então, outro formato que vocês poderiam ter, né, e o quinto passo é representar o módulo 5 e o ângulo 53. Outra opção, sem precisar utilizar a calculadora, você calcula a tangente de θ, deu 1,33, e aí você vai fazer a segunda pergunta: qual o ângulo cuja tangente vale 1,33? Então você vai consultar a tabela, né, trigonométrica, a tabela trigonométrica, você vai na coluna das tangentes, vai encontrar 1,33, o valor mais aproximado, que no caso foi 1,327, não é? Lembrando que se fosse o número de baixo, percebam que é 1,37. Então você tem que usar, não é? Seria um ângulo entre 53 e 54. Então, arredondando 53, você tem que o ângulo é 53. Essa tabela é importante, não é? Para você estar utilizando os cálculos, e aí você faz o quinto passo. Outra conversão é a conversão polar para retangular. Essa conversão, primeiro passo, você tem que substituir os valores da forma polar dentro da forma trigonométrica que está aí, tá bom? O segundo passo, né, é calcular as multiplicações e substituir os valores do seno e cosseno. Então, utilize uma calculadora para lhe auxiliar. Então, por exemplo, vamos converter o número complexo, o mesmo número, né, de sua forma polar para a forma retangular, ou seja, nós estamos percorrendo o caminho inverso. Módulo do número complexo é igual a módulo vezes número complexo, na verdade é igual a módulo vezes cosseno de θ, né, mais a parte imaginária, a parte complexa,
J vezes módulo seno de θ. O módulo é 5, não é? O ângulo é 53, e aí você é só executar os cálculos, você volta para a equação. Beleza? Essa aqui é bem mais tranquila, né? Outra conversão é de senoidal para polar. Então, você tem o primeiro passo aí, você precisa pegar os valores no formato senoidal, que é esse formato aqui, ó. Corrente, por exemplo, é igual a corrente de pico vezes o seno, não é? A frequência angular versus o tempo mais o ângulo, a fase inicial, não é? Ômega t mais θ. E você vai inserir na forma polar módulo ângulo, não é? Sabendo que I é a corrente senoidal, IP corrente de pico. A corrente de pico, não é? Nesse formato aqui, se fosse tanto a corrente de pico quanto a tensão de pico, ela é igual ao módulo do número complexo Z. Então você tem que a corrente de pico, ou o valor de pico, é igual ao módulo de Z. A frequência angular do sinal geralmente é o mesmo da fonte de tensão. A defasagem do sinal em relação ao fasor de referência nós chamamos de θ, tá? Geralmente o fasor de referência nós utilizamos o fasor de tensão da fonte de alimentação, tá bom? Então eu coloquei uma observação ali embaixo. Para o fasor de tensão, como ele é referência, não é? Na maioria dos casos, iremos considerar que o valor do ângulo inicial é igual a 0 graus. Então, por exemplo, a tensão seria 12, não é? 0 graus, me esqueci ali, mas tem 1 volts, tá? Então é como se o fasor de referência ficasse no eixo horizontal, deitado aqui no eixo horizontal, não é? Paralelo ao eixo real. E nós temos um exemplo. É o mesmo número, sendo uma frequência angular que eu coloquei ali de 60 radianos por segundo. Então você vai converter para a sua forma polar. Então você coloca aí a corrente, né? Corrente de pico vezes o seno de ômega t mais θ ampere. Como a corrente de pico, né, é igual ao módulo de Z e θ é igual a 53 graus, ficou fácil, né? Já chegamos à solução. Então você só tem que olhar para isso aqui e saber quem é o módulo e quem é a fase inicial. É tranquilo. O outro ponto, a outra conversão e última, é a conversão senoidal para retangular. Então, tem um pequeno roteiro, não é? Lembrando que poderia ser tensão também. Então, o primeiro passo, pegar os valores, não é? E inserir na forma trigonométrica. O segundo passo, realizar o cálculo. E o terceiro passo, representar na sua forma polar. Então, por exemplo, aqui, olhando para aqui, corrente, na mesma coisa, sendo que agora eu quero converter para a forma polar. Olhando para cá, observando a equação, eu sei que a corrente de pico é igual ao módulo de Z, que é igual a 5 aqui, né? 5. E a fase inicial é 53. Então, formato trigonométrico aqui, basta substituir 5 e 53. E aí você vai ter a resposta, tá bom? Aqui eu coloquei uma tabela para auxiliar vocês a consultarem, não é? Para ajudar quando vocês tiverem alguma dúvida das formas de converter de retangular polar, polar retangular, senoidal polar e senoidal retangular. Então, se você gostou do conteúdo, tá? Eu peço para que você curta, né? Você possa comentar, dar sugestões, dizer o que o nosso vídeo pode melhorar, não é? Dizer o que você gostou, ou até mesmo sugestões de outros vídeos, não é? Você pode também estar compartilhando esse vídeo com seu amigo que também está pagando a disciplina com você, ou também está com dúvida, tá? E eu peço para que você, se você gostou do nosso conteúdo, está gostando do nosso canal, eu peço para que você aperte inscrever-se, não é? E nos acompanhe. No próximo vídeo, nós vamos estar estudando operações matemáticas com números complexos, não é? Então, por exemplo, você quer calcular a potência, você precisa multiplicar a tensão vezes a corrente, por exemplo. Você quer calcular a tensão, né? Você precisa multiplicar a impedância vezes a corrente, e a corrente, não é? Pode ser complexa, por exemplo, não é? Então, é de fundamental importância que você
esteja acompanhando os nossos conteúdos, tá bom? Então, não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se e ativar o sino de notificação se ainda não é inscrito. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!